mas que as portas foram fechadas. Temos que fechar as portas, fechar as brechas, né? Porque tanto o nosso inimigo aqui, agindo na pessoa terrena, quer prejudicar a nossa segurança, como também nossos inimigos espirituais, né? Nós temos inimigo invisível, além do coronavírus, nós temos inimigos invisíveis. Então temos que cuidar da nossa segurança, orar, né? Pedir a proteção de Deus, clamar a Deus, fechar as brechas. Nesse momento nós temos que ter cuidado para não nos distrairmos em entretenimento e deixar de fazer aquilo que é essencial, aquilo que é necessário nesse momento, a medida necessária nesse momento para o crente, além de tudo que está sendo feito, também é orar. É a medida mais assim eficiente nesse momento é o crente orar. E é tempo também de reconhecer erros diante de Deus. Versículo 21 diz: eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvido, por isso nos sobreveio esta angústia. Então é tempo de nós reconhecermos os nossos erros. Eles reconheceram erros que eles tinham cometido antes desses acontecimentos que estavam acontecendo aqui no Egito. Nós precisamos também reconhecer os nossos erros. Nós erramos muito quando tivemos a oportunidade de orar, quando tivemos a oportunidade de estar na presença de Deus, de estar na casa de Deus, né? Só um momento aqui. De estar na presença de Deus, de estar na casa de Deus, de orar. Muitas vezes, ao invés de orarmos, nós estávamos fazendo outras coisas. Ao invés de estar estudando a palavra para nos fortalecer, nós estávamos dando desculpa e priorizando outras coisas. E é tempo de nós olharmos para dentro de nós mesmos e reconhecermos diante de Deus nossas falhas, nossos erros. Vocês acreditam que eu tenho pedido perdão a Deus até pelas vezes que eu murmurei no tempo em que estava fazendo calor? Eu tenho pedido para o Senhor: aumenta a temperatura, meu Pai, e perdoa a nossa murmuração no tempo em que estava fazendo calor e a gente estava reclamando, né? Então é tempo da gente reconhecer os nossos erros diante de Deus. Aqui no versículo 28, a parte B, versículo 27, né, no lugar onde pararam para pernoitar, um deles abriu a bagagem para pegar forragem para o seu jumento, viu a prata na boca da bagagem e disse a seus irmãos: devolveram a minha prata, está aqui a minha bagagem. Tomados de pavor em seu coração e tremendo, disseram uns aos outros: que é isso que Deus está fazendo conosco? Então é tempo de pavor também. Toda essa situação nos traz um determinado pavor. Mas eu quero que vocês vejam uma coisa: apesar do pavor, eles estavam indo em busca da comida, estavam indo em busca da provisão, porque esse também era um tempo de... Aqui diz no versículo 29 que quando eles chegaram, eles relataram a seu pai Jacó tudo que tinha acontecido com eles no Egito. Como foi difícil para eles conseguir aquela provisão, porque o governador, que era José, tinha desconfiado deles, tinha entrevistado eles ali, tinha colocado eles contra a parede. Mas, irmãos, era um tempo de eles cuidarem do pai. Como esse é um tempo de filho cuidar do pai. Eles deixaram Canaã, atravessaram o deserto, os perigos que tinham no deserto, e chegaram até o Egito para buscar comida para a família, buscar comida para o seu pai, porque é um tempo de cuidar do pai, que era mais velho. Eu acredito que Jacó ficou em intercessão.
é tempo de cuidar da família. A gente vê também que é um tempo de teste de caráter, porque José ele testou o caráter dos seus irmãos. Como o nosso caráter como crente está sendo testado nesse tempo. Nossa fé está sendo provada nesse tempo. Como está sendo também testado o caráter das autoridades, como você está vendo aí, as autoridades manifestando o seu caráter, e às vezes a gente vê em alguns um caráter terrível, né? A gente vê que alguns querem se aproveitar da situação, e alguns estão mostrando um caráter assim, bacana, bonito, né? Diante de tudo que está acontecendo. É um tempo também, irmãos, de ser desfeito as mentiras, né? Os fake news, né? E aqui no caso ia ser desfeito a mentira de que José estava morto. José não estava morto. José estava vivo. A mentira que há muito tempo Jacó carregava consigo aquele sofrimento, né? Agora ia ser desfeito, ia ser descoberto que aquela fake news ia ser descoberto agora, que era mentira aquilo que corria que José estava morto. José ele estava vivo. Então esse tempo é tempo também de desfazer, tempo de crise é tempo de desfazer as mentiras. Triste quem mentir agora, porque será descoberto, né? Será descoberto. A gente vê no capítulo 43, versículo 1, que a fome corria rigorosa na terra. E por a fome estar correndo de forma rigorosa na terra, novamente os 10 filhos de Jacó tinham que voltar ao Egito. Tinha que enfrentar de novo a viagem, o deserto. E dessa vez tinha que levar consigo a Benjamim, porque foi uma imposição do governador José, que se eles não voltassem com Benjamim, eles não teriam a manutenção, eles não teriam comida. E a gente vê que é tempo de enfrentamento, eles tiveram que enfrentar a viagem, eles tiveram que enfrentar o perigo de levar o seu irmão mais novo. A gente vê que Jacó ele ofereceu resistência em deixar que Benjamim fosse, mas acabou que decidindo que Benjamim deixou Benjamim com seus irmãos, depois de Judá prometer que iria fazer de tudo para proteger e trazer de volta Benjamim. Então é tempo de enfrentar os perigos, enfrentar o deserto, os perigos que oferece, né? A situação. Eles enfrentaram para que houvesse comida para suas famílias. Você pode ver aqui. É um tempo também, irmão, de quebra de resistência. Não teve como Jacó ali manter aquela resistência de não deixar Benjamim ir. É tempo de quebrar as resistências. Você vê que na nossa agora a gente está vendo que é quebrado a resistência de um governador contra outro governador. Algum governador ainda está resistindo, né, em manter o diálogo com o presidente. A gente vê essas coisas aí pela televisão, a gente fica vendo. Mas é tempo de quebra de resistências, né? Quebra de resistência. Não só no âmbito espiritual, mas no material, como no emocional. É tempo de quebra de resistência. A gente vê também que, como eu já disse, Jacó carregou sobre si um jugo pesado que ia ser quebrado agora. Por muitos anos estar pensando que seu filho estava morto. E vocês veem que eles seguiram viagem. Quando chegaram no Egito com Benjamim, José partilhou um almoço com eles. Depois vocês podem ler. Então esse é um tempo de partilhar também o que você tem. Quem tem mais, partilhar com quem tem menos. Partilhar ali um almoço. E você pode ver também que os irmãos José ficaram com medo, né? Porque ele não sabia o objetivo daquele almoço. Mas o administrador tranquilizou os 10 filhos de Jacó.
É tempo também de a gente tranquilizar os nossos irmãos, porque nós temos um Deus que tudo pode, um Deus que é poderoso, um Deus que está sob o controle de todas as coisas. Ontem nós perdemos assim um pouco, eu perdi um pouco a minha tranquilidade no momento em que eu soube que a filha não estava bem, mas graças a Deus logo em seguida a tranquilidade ela voltou quando eu soube que não era nada grave. Então é tempo da gente tranquilizar com palavras de conforto, né? Nos grupos, às vezes a gente vê a pessoa disseminando pânico, queremos assim disseminar pânico, mas isso é tempo de a gente tranquilizar e lembrar as pessoas que nós temos um Deus e que nós devemos confiar nele, porque o controle de todas as coisas está nas suas mãos. Ele tem o controle de tudo. Ele até diz que o coração de um rei é como a correnteza de um rio na palma da sua mão. Então nós devemos confiar. É tempo de aprisionar-se. A gente vê que Simeão ele foi preso, mas que depois José mandou soltar Simeão. Então é tempo de se aprisionar, mas é tempo de também ser solto das prisões. Talvez a prisão do ódio, a prisão da intriga, a prisão da mágoa, a prisão do rancor, né? É tempo de ser solto, de soltar-se das prisões, né? A gente vê pessoas que eram inimigas agora fazendo as pazes, mas a gente vê pessoas caindo em prisão, né? Pessoas que querem difamar as autoridades. Isso é uma prisão terrível, porque atrai maldição e outras coisas que a gente vê. Mas é tempo de soltar da prisão. A gente vê que muita gente que não falava há muito tempo com outros estão se falando, telefonando, fazendo chamada de vídeo, né? Está sendo quebrada, né, as prisões. É tempo de presentear. No versículo 26, 43, capítulo, versículo 26, é tempo de presentear. Jacó mandou presentes a José, né? Então é tempo de presentear também. Tatiana disse que tem uma máscara para mim, vou precisar dessa máscara. Então é tempo de presentear. Tem irmãos que têm, nesse momento, se lembrado de mim, do Augusto, e tem nos abençoado, né? Nesse momento em que sabe que não está tendo culto, que a gente não está tirando oferta, essas coisas e tudo mais. Mas tem irmão que tem se lembrado de nós e tem suprido as nossas necessidades. Então, amado, aqui no versículo 28, 29, 30, a gente vê que José procura saber notícia do seu pai. De uma forma discreta, ele procura saber se o pai daqueles 10 homens estava vivo, que era seu pai, Jacó. Então é tempo de crise, é tempo também de saber notícia de quem há muito tempo você não vê. Graças a Deus aqui, parentes nossos de longe. Até uma prima minha fez um grupo, né? Em que eu estou lá no grupo, fazia... E a gente estava distanciada há muito tempo. Tem filho aqui da mamãe que estava há muito tempo sem ligar, ligou. Então esse é tempo de você dar notícia, receber notícia e dar notícia para alguém que há muito tempo você não vê. É tempo de rever pessoas, né? Tempo de rever pessoas, porque José ali estava revendo seus 10 irmãos e junta 11 com Benjamim, que ele queria tanto ver, né? Tanto ver que ele fez uma manobra para que Benjamim viesse. É tempo de curvar-se às autoridades e dar-lhe honra. Você vê os irmãos de José se curvando diante de José, que era o governador, e dando honra, né, dando honra a José, que era o governador, porque José tinha tomado as medidas. Só havia comida ali no Egito. O Egito era o grande atacadão da época, né? Todo mundo tinha que correr para lá, e em José estava a salvação, assim como em Cristo está a salvação. Nós sabemos que antes de qualquer coisa a salvação está em Cristo. Então a gente vê ali que José, quando estava com seus irmãos e viu ali Benjamim,
Ele saiu, se afastou um pouco, chorou, se emocionou, mas logo em seguida se controlou. Está no versículo 31, 32, por aí assim. Então, irmão, é tempo de chorar, se emocionar, mas também temos que nos controlar, porque é para que a gente não tenha problemas psíquicos, né? A gente tem que se controlar. Tem hora que vem aquele choro, aquele desespero, a gente se emociona diante de tanta coisa que a gente vê na televisão, a Itália, né? Mas a gente tem que se controlar, tem que manter o controle, o autodomínio, porque a nossa confiança, em primeiro lugar, está no nosso Senhor, e Ele é um Deus que inabalável. Se que com um mosquito, ou se com vírus, desculpe, se com um vírus ele mexeu com o mundo inteiro, imagine com a mão dele o que ele não pode fazer a favor de bem para o mundo inteiro também. Então não podemos esquecer que o Deus que nos cura, Ele também pode nos imunizar. Louvado seja Deus por isso. Então é tempo de servir. José se recompôs ali da sua emoção e começou a servir, né? Mandou que fosse servido os seus irmãos. E diz a palavra de Deus que enquanto lhe serviram a comida na mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a dos outros, e eles festejaram e beberam à vontade. Esse também é tempo de festejar. Irmãos, eu festejo por cada amanhecer que eu acordo, estou viva. Por cada noite que eu durmo, por cada dia que eu vivo e não fui contaminada por esse vírus, né? Não fui contaminada por esse vírus. Então, eu louvo a Deus por isso, agradeço a Deus. A gente vê que nos hospitais as pessoas estão comemorando a cada pessoa que sai da UTI. A gente vê que os médicos, os enfermeiros, os profissionais de saúde ali comemorando por cada pessoa que está saindo do hospital, que tem sobrevivido, né? Eles comemoram. Então, esse é tempo também de festejar. E nós vamos festejar também quando tudo isso acabar. Vai ser, assim, uma grande festa. Tenho certeza disso. Mas também no capítulo 44 diz que é tempo de armadilhas, né? José fez uma armadilha ali quando os irmãos voltaram com a comida para Canaã. Ele mandou que fosse colocado o copo dele dentro do saco, né, de mantimento, para incriminar, no caso ali, Benjamim. A gente sabe que foi uma armadilha que José fez. Mas a gente vê as armadilhas aqui na terra também. A gente vê que tem gente que está usando esse momento para usar de objetivo inescrupuloso, digamos assim, né, para obter vantagem política nisso. A gente vê também, com certeza o inimigo ele está fazendo armadilhas. Ele está fazendo armadilha para o povo de Deus. Ele quer que muitos esfriem na fé. Ele quer que muitos percam a sua fé. Ele quer que muitos venham apostatar da fé. Então vigie também nessas questões em tempo de crise. É tempo também de se provar a honestidade, porque aquela armadilha também era para provar a honestidade dos irmãos de José. Provar a fidelidade dos irmãos de José. Enfim, irmãos, é tempo de se humilhar. A Bíblia diz que aqui no versículo 14, 44, 14, diz que os irmãos de José se lançaram no chão perante José, se humilhando, dizendo a José que Benjamim não tinha roubado aquele copo. Então, isso é tempo de nós nos humilharmos, é tempo de humilharmos diante, não do nosso governador, que no caso é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Deus, o governador dos governadores, que é o Espírito Santo, aquele que governa a nossa vida. É tempo de nos humilharmos, de sermos humildes e ser quebrado o orgulho em nossas vidas. E ali foi trazido a luz, é tempo também de trazer a luz.
de que os inocentes não fiquem como culpados e nem os culpados fiquem como inocentes. Que foi esclarecido ali a questão de que Benjamim não tinha roubado aquele copo. É tempo de a verdade se descortinar, né? Já quase aqui encerrando, você vê que o caráter dos filhos de Jacó se descortina diante de José, o governador, porém os irmãos, né, de José também filho de Jacó. E ali quando eles mostram para José que estariam dispostos a dar a vida pelo seu irmão, no caso aqui o que ficou responsável por ele, né, quem falava aqui com José e explicava, né, Judá explicava que não podia voltar seu irmão. E pediu até que ele fosse colocado no lugar dele, né, mas que não voltaria seu irmão. E mostrou ali que eles tinham mudado, porque esse é um tempo também de transformação, de mudança de caráter. José viu ali a transformação, a mudança de caráter dos seus irmãos. Esse é um tempo, irmão, de nós sermos transformados. Deus espera mudança, Deus espera transformação no nosso caráter, nesse alerta por intermédio desse sinal. E por fim, a verdade foi revelada. José dá a transparecer a seus